Este é o programa Debate Brasil, produzido pela AEPET, Associação dos Engenheiros da Petrobras, e transmitido para todo o país por uma rede de TVs comunitárias e outros canais de televisão. Nós vamos conversar hoje com a professora e escritora Rosa Maria Barbosa de Araújo, autora do livro Lindolfo Collor, O Batismo do Trabalho, a propósito dos 70 anos que se completam neste mês de maio da consolidação da Lei do Trabalho, a CLT. O livro da professora Rosa Maria foi publicado inicialmente já nos anos 80 e trata de todo o período inicial da legislação trabalhista editada por Getúlio Vargas, desde os primeiros meses do governo provisório da Revolução de 30. A CLT foi uma espécie de coroamento dessa legislação. Então, Rosa, talvez você pudesse nos resumir, né, a sequência do seu livro, né, que é muito claro para um público tão carente de informação sobre isso. Como é que você desenrola essa história do batismo do trabalho? Olha, eu acho que a questão da criação do Ministério do Trabalho no Brasil é apaixonante, porque nada acontece por acaso. Durante o século XIX, e assim que a República foi instituída em 91, os trabalhadores, os operários e até os trabalhadores do campo, o Brasil era muito mais rural do que se tornou durante o decorrer do século XX, lutavam por direitos, tentavam ter algumas garantias, eram muito penalizados e passou-se toda a República Velha com alguma legislação, algumas caixas de previdência para os grupos mais organizados, os ferroviários, os marítimos, mas você não tinha proteção ao trabalho em áreas vitais, como por exemplo dos menores. Você já imaginou o que era a exploração do trabalho do menor durante a República Velha? Criança de 8 anos trabalhando, 12 horas, né? De 10 anos trabalhando, sem descanso remunerado e tal. Muito bem, ao final da República Velha, na campanha presidencial de 30, em que Getúlio Vargas foi o candidato pela Aliança Liberal, a Aliança Liberal botou a criação do Ministério do Trabalho como plataforma de campanha. Não que Júlio Prestes não tivesse... Que era o candidato do governo. Que era o candidato do governo, o candidato de oposição, não tivesse cuidado do trabalho. Ele também dizia que ia organizar o trabalho, mas não declarou, como Vargas declarou num discurso durante a campanha, em que nós reconhecemos, não é caso de polícia, não é caso de ordem pública. Desculpe interromper, mas o seu livro esclarece muito bem e em definitivo essa questão, porque os partidários do presidente Washington Luiz afirmam que ele nunca disse que a questão social era caso de polícia. Como é que você no livro esclarece isso? Ele não diz que é um caso de polícia, mas ele diz que a questão social é uma questão de ordem pública. Quer dizer, que você tem que reprimir quando os bagunceiros se reúnem e querem direitos, que era uma questão de disciplina e não que era uma questão social, né? A Aliança Liberal reconhece que a questão do trabalho é uma questão social. A questão do trabalho como um todo, as diversas vertentes, porque não é uma questão fácil nem simples. E Getúlio diz isso num discurso de campanha. No meu governo, nós vamos criar o Ministério do Trabalho. Criar um ministério, até hoje, vocês veem como, às vezes tem charge criticando a quantidade de governo Dilma, a quantidade de ministérios, mas não é à toa, ninguém cria ministério por empreguismo, é porque você ter determinadas questões tratadas no nível do poder executivo, elas são mais bem tratadas, mais profundamente tratadas. Ora, em 1930, o governo Getúlio Vargas, que acabou vitorioso através da chamada Revolução de 30, quando os gaúchos lideraram e se uniram aos mineiros e ao Rio de Janeiro, vieram para cá, amarraram o cavalo no obelisco, como se diz, se criou
foram criados dois ministérios muito importantes. O Ministério da Educação e Saúde. O Brasil não tratava da educação como uma questão no nível do Poder Executivo, a educação junto com a saúde. Depois elas se separam, a saúde vira uma questão e a educação vira outra. São aspectos sociais, mas são completamente diferentes. Mas pelo menos foi criado esse ministério. E o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Mais tarde também foi criado, foram desmembrados, você tem Ministério de Indústria e Comércio separado do Ministério do Trabalho. Quando você bota o trabalho no Poder Executivo, que o ministro vai tratar da questão e vai despachar com o presidente da República, você começa a organizar a questão do trabalho. O primeiro-ministro do Trabalho foi Lindolf Collor, avô do, mais tarde, presidente Collor. Mas o neto não o conheceu de jeito algum. Lindolf Collor era um gaúcho chamado da geração dos bacharéis gaúchos, onde nós tivemos Oswaldo Aranha, onde nós tivemos Maurício Medeiros e o próprio Getúlio Vargas. É gente que se formou em 1907, em geral em Direito, apesar de que o Lindolf Collor era farmacêutico. Ele, como participou muito da campanha de 30, ele foi, digamos, beneficiado, aquinhoado com o ministério. Já se sabia o que se devia fazer e ele aí estudou, se cercou de assessores muito bons, como Evaristo de Moraes, o velho pai do advogado trabalhista Evaristo de Moraes Filho e do advogado criminalista Evaristinho de Moraes Filho, Antônio Evaristo. Teve Maurício Cardoso como assessor, que era um jurista muito importante. Se cercou de gente muito importante, de muito valor, para ver como é que nós começávamos a legislação trabalhista. No período de Lindolf Collor, ele ficou entre 1930 e 1932, foi uma gestão curta, foi sucedido pelo Salgado Filho. Ele fez umas 3 leis bastante importantes. E depois essas leis se sucedem, vão tendo várias leis. Em 37 nós temos o golpe de 37, né? Então uma ditadura, o Congresso fechado, que como sempre você tem uma faca de 2 gumes, há algumas coisas muito boas que foram implementadas no Estado Novo e outras coisas muito ruins, como a censura, a repressão, o que aconteceu com a mulher do Prestes, tanta coisa nociva, mas também nós não podemos deixar de reconhecer todo o avanço que o Brasil teve durante o Estado Novo. Estávamos em outros tempos, nós somos sempre a favor do Congresso funcionando, dos partidos políticos, porque essa é a melhor maneira dos países se organizarem, você tendo representações legítimas e ao Estado de Direito. Mas, como nós sabemos, Vargas governou o Brasil de 30 a 45, depois foi derrubado. Tivemos um governo até 50, e em 50 a campanha em que Vargas voltou eleito, né, com uma campanha presidencial acirrada, com o movimento do queremismo, que era queremos Getúlio Vargas de novo, e o segundo governo Vargas foi um governo muito importante em que nós tivemos o desenvolvimento da siderurgia, a campanha do petróleo é nosso, consolidação de várias vertentes já abertas durante o Estado Novo e o primeiro governo Vargas. E que, lamentavelmente, terminou com uma tragédia, que foi o suicídio do presidente em 54, por razões que não nos cabe aqui tratar. Vamos falar mais do trabalhismo. A consolidação, que está fazendo 70 anos agora, ela agrupou, quer dizer, leis que vinham desde 1930, né? Você disse que algumas das leis, ainda do período Lindolf Collor, foram muito importantes. Por exemplo... Olha, primeiro foi a lei chamada Lei dos 2/3. Era a lei de nacionalização do trabalho. Quer dizer o seguinte, toda empresa, fábrica, todo empregador tinha que ter no seu corpo de funcionários 2/3 de brasileiros.
Isso por quê? Para proteger a mão de obra nacional. Você conta no livro que setores como, por exemplo, hotéis, restaurantes, bares e similares, 80% dos empregados eram estrangeiros. Né? Então, Quer dizer, não tinha emprego para os brasileiros, mas tinha para os imigrantes. Porque a legislação tem um lado da legislação que é exatamente para proteger o trabalhador. Né? Você também tem, por que se no mundo ocidental e no oriental também se organiza através de sindicatos, quer dizer, de grupos, né? Por que você, de grupos que vão militar pelos direitos, você tem o sindicato dos empregados e o sindicato dos empregadores, cada um vai lutar pelos seus direitos de uma forma organizada. Então, na gestão de Lindolfo Collor tem essa lei dos 2/3, que é da proteção ao trabalhador nacional, tem uma lei dos sem trabalho. Os sem trabalho era você tentar, até hoje, né, se fala dos sem trabalho, o desemprego, aumentou a taxa de emprego no Brasil, a taxa de emprego diminuiu, como é importante você incentivar o trabalho e ter o trabalho organizado, não ter o desemprego disfarçado, né? Então, se criou colônias de povoamento para você reunir empregados, se tentou postos de recrutamento para você se inscrever se você estivesse sem trabalho, para quem não conseguia emprego. Uma coisa que é preciso sempre lembrar é que 1930 foi logo depois da crise mundial de 1929, que foi um terremoto planetário. O mundo inteiro estava econômico. O mundo faliu. O mundo faliu. O capitalismo faliu. Né? Então, realmente, a questão do desemprego era muito séria. E o Brasil de 1930 era um Brasil rural, né? Muito mais rural do que urbano. Você tinha centros urbanos com uma população muito menor que hoje em dia, mas você tinha nas capitais, mas o Brasil era majoritariamente rural. Esses trabalhadores rurais, então, você estava saindo da escravidão, ainda era um período de servidão. Você não era mais dono da pessoa, mas você era um pouco dono do trabalho da pessoa. Então, era preciso também organizar esses trabalhadores rurais. Lindolfo Collor também fez lei de proteção de caixas previdenciárias. Quer dizer, leis que já vinham da República Velha, mas que aí se organizou. Teve leis de proteção ao trabalho do menor. Claro, que era essa questão que nós já conhecemos de você explorar a mão de obra do menor, os menores trabalharem sem carteira. Aí você passa a ter uma regulação para os maiores de 14 anos, mas menos de 12 anos não podia trabalhar de jeito algum, era proibido o trabalho do menor. Você protege a mão de obra feminina. Depois, Salgado Filho vai melhorando e nós vamos tendo várias leis. Eu falo muito em casa e no trabalho que eu gosto muito de uma lei de 1935, que é a lei de férias, que instituiu as férias, porque trabalhar é ótimo, mas a gente também gosta de ter férias, e isso não existia, né? A lei de férias é de 1935. Depois tem a criação da carteira do trabalho, quer dizer, você ter uma forma de regular o seu trabalho, ser obrigado a assinar a carteira, o patrão, o empregador se comprometer a seguir a legislação, dar as férias, muito mais tarde o 13º salário, né? Muito mais tarde o fundo de garantia do trabalhador, né? E em 1943, portanto, durante o Estado Novo, que nós já comentamos aqui, Zé Augusto, um período de prós e contras, em que nós vemos muitos erros e alguns acertos, em que houve avanços no Brasil, e um dos avanços realmente foi a consolidação das leis trabalhistas. A CLT, que de 1943, né, o ministro era Marcondes Filho, e que nós juntamos essas leis para ter uma espécie de uma constituição do trabalho. Para se entender o que é a CLT, a consolidação é como se nós tivéssemos uma Constituição que regula o trabalho.
regula o trabalho para os dois lados, quer dizer, o Estado ele não entra como interventor, ele ouve as duas partes, a parte do empregador e a parte do empregado, e ele tenta proteger de alguma forma a parte mais fraca, quando ela precisa, que é a parte do empregado. Se discute muito a literatura, discute enormemente qual foi a grande influência da consolidação dos trabalhos, da CLT, dizendo que foi inspirada na Carta del Lavoro, do Mussolini, que foi um ditador, assim como Hitler, e nós sabemos que a legislação trabalhista italiana... Eu vou pedir licença para interromper, porque esse é um tema que vai exigir mais tempo, e nós temos que fazer o intervalo agora. Então, em seguida ao intervalo, eu já deixo essa pergunta. Qual existe procedência na alegação de que a CLT foi copiada da Carta del Lavoro do Mussolini? As reservas do pré-sal estão estimadas em 10 trilhões de dólares. Quantia suficiente para erradicar todas as mazelas do nosso país. Esse é o programa Debate Brasil, produzido pela AEPET, Associação dos Engenheiros da Petrobras, e transmitido para todo o país por uma rede de TVs comunitárias e outros canais de televisão. Nós estamos conversando hoje com a professora Rosa Maria Barbosa de Araújo, autora desse livro, O Batismo do Trabalho, a Experiência de Lindolfo Collor. E essa conversa vem a propósito da comemoração, nesse mês de maio, dos 70 anos de promulgação da CLT, a consolidação da lei do trabalho. No primeiro bloco, a professora Rosa Maria expôs os avanços ocorridos em matéria de direito trabalhista no Brasil a partir da Revolução de 30, e quando chegou a hora do intervalo, ela estava levantando essa questão que até hoje é muito discutida. A CLT é uma cópia da Carta del Lavoro fascista de Mussolini ou não? Bom, o professor Arnaldo Susequinde, nosso grande jurista, que realmente um estudioso junto com o Evaristo de Moraes Filho, das pessoas que fez o livro, o Evaristo Moraes, o Sindicato Único no Brasil, e Arnaldo Susequinde, vários livros sobre a nossa legislação, nos mostra muito bem que não foi uma cópia da Carta del Lavoro de jeito algum. Quer dizer, ela foi inspirada nas outras, na legislação trabalhista italiana, como que era muito semelhante à legislação trabalhista da Rússia, por exemplo. E também se viu... Da Rússia já comunista. Da Rússia comunista, quer dizer, se por um lado se seguiu o Mussolini, o ditador Mussolini, por outro lado também se seguiu a Rússia comunista. Porque você não tem muito por onde sair. Quer dizer, para proteger o trabalho, para você proteger o trabalhador, você tem que ter leis que regulamentem o horário de trabalho, a mão de obra feminina, permitam que as mulheres sejam protegidas durante a gravidez, durante a amamentação, que você não deixe criança trabalhar porque criança tem que estudar, que você se organize em sindicatos. No Brasil são sindicatos únicos, em outros países você pode ter vários sindicatos. Sindicato único é cada categoria de trabalho ter apenas um sindicato e múltiplos sindicatos ser para a mesma categoria você ter vários sindicatos. A visão do Dr. Evaristo, por exemplo, é que o sindicato único, apesar da gente, como tudo, se perder, ter custos e benefícios, foi um lucro para o Brasil porque o sindicato é mais forte. Quer dizer, um país que foi dos últimos a acabar com a escravidão, nós ainda temos tantas sequelas da escravidão, como é que você vai fortalecer o trabalho? O sindicato é uma maneira de fortalecer, né? Porque você luta
com todas os excessos. Existia na Itália do Mussolini, mas também na Rússia do Lenin e do Stalin. Exatamente, na Rússia então por que não stalinista. acusam a lei brasileira do sindicato de ser comunista, só acusam de ser fascista? Porque Getúlio namorou um bocado o fascismo, né? Durante o período Vargas, um período inicial, assim, havia uma admiração pelo Mussolini, os discursos, aquela organização do Estado italiano, né? A Itália só se uniu no final do século XIX, é outro país que tem... Cada país tem suas características, mas depois, na hora do Brasil declarar guerra, o Brasil foi contra o eixo, e foi Getúlio que declarou guerra e que entrou a favor dos aliados e não a favor dos países totalitários que eram a Itália e a Alemanha. Mas esse namoro com, digamos, com o Mussolini, com o fascismo, era um pouco natural na América Latina, América do Sul. Provavelmente isso aconteceu com Perón também, na Argentina. Era uma coisa de época, né? De época, não estou defendendo o Getúlio, mas estou dizendo que na hora de entrar na guerra, porque seria um desastre se o Brasil tivesse apoiado os países totalitários, mas isso não aconteceu. Agora, também para se organizar a CLT, foi consultada a legislação americana. Tem muito do espírito liberal nessa legislação. Tem muito do espírito liberal, a Constituição americana foi vista, se estudou toda a legislação para poder, universal, os juristas brasileiros, para poderem fazer a consolidação das leis trabalhistas. Sabe o que eu acho que a gente sempre se pergunta? Porque em história você não pode dizer, mas como teria sido se não foi assim? Quer dizer, quais seriam os destinos do Brasil se ele não tivesse, há 70 anos atrás, tido consolidado a legislação trabalhista através do CLT. É muito difícil saber o que teria acontecido com o Brasil, não nos cabe especular, nos cabe examinar o passado para a gente não repetir os erros, para conhecer a história sempre com uma visão de presente. O que nós sabemos é que, aos poucos, o Brasil, que é um país com tantas injustiças, um país maravilhoso, formidável, que dá certo, que tem que dar certo, que produz coisas lindas, que tem uma cultura fabulosa, mas que tem tantas injustiças. O país, como se diz um pouco, quer dizer, o Brasil, coitadinho, o Brasil tem problemas. Agora, o Brasil é muito grande, o Brasil é muito populoso, né? Ele tem um território enorme, então não é fácil governar o Brasil, não é fácil resolver os problemas do Brasil. Ele tem estados como o Rio Grande do Sul, como o Rio de Janeiro, como São Paulo, como o Paraná, e ele tem o Piauí, né? Ele tem o Maranhão, ele tem estados muito pobres em que a pobreza domina, em que ela predomina, e a legislação, o Brasil faz a legislação, tem a legislação federal, a legislação para o país todo, e é preciso proteger. Então, ficamos imaginando o seguinte, agora que a gente discute tanto nesse momento, a legislação para as domésticas, né? Então, veja o seguinte, antes de falar das domésticas, vou pensar o seguinte, não existia nenhuma legislação, nenhuma proteção, nenhuma garantia para o trabalhador rural no Brasil. Quer dizer, quando você trabalhava no campo, e muita gente ainda trabalha no campo, e o Brasil precisa de alimentos, e o mundo precisa de alimentos, nós temos que continuar o trabalho de agricultura e o trabalho no campo. Pois os trabalhadores do campo, que a partir de uma determinada idade não podem mais trabalhar, porque é um trabalho pesado, não tinham nenhuma garantia, nenhuma proteção, condições de sobrevivência. Se eles tivessem família, filhos, os filhos teriam que sustentar os velhos, sem nenhuma proteção do seu empregador, do dono da fazenda onde ele trabalhou, ou do Estado que tivesse feito uma legislação. É muito recente na nossa história a proteção ao trabalhador rural. Agora, vamos à empregada doméstica. Vocês sabem de quando é a primeira lei dos empregados domésticos? Quando?
de 1974 até 1974, não existia nenhuma lei que protegesse, amparasse, discutisse, considerasse o empregado doméstico um trabalhador, como todos os outros. Nenhum. E eu tenho muito orgulho de, quando penso nisso, que aí um dos meus outros livros que trata de história urbana, que se chama Vocação do Prazer, sobre o Rio de Janeiro republicano, que foi minha tese de doutorado, esse livro trata da relação da família com a cidade, é sobre o Rio de Janeiro, os 30 primeiros anos de República do Rio de Janeiro. E nesse livro eu trato muito do papel um pouco da sociedade, porque é como a família usou a cidade. E abordo essa questão dos empregados domésticos, que tem a família na casa e a família na rua. E a família na casa, os empregados domésticos e os agregados, durante a República Velha, o início da República, eram figuras muito importantes, né? E nos mais pobres, os vizinhos, é onde você trocava solidariedade. Eu tenho muito orgulho de dizer que a primeira lei de domésticas foi instituída por uma organização das domésticas que foram para a Cinelândia, para as escadarias do Teatro Municipal, com grandes cartazes dizendo que elas precisavam de proteção. E a proteção, o que elas queriam? Elas queriam ter o registro do trabalho delas, porque assim como no trabalhador rural, o empregado doméstico ficava velho e como é que ele vivia? Se ele não tivesse família. E quantos não tinham família? Ia depender da caridade do patrão. Se o patrão não fosse caridoso, ia sustentar seu empregado, ele ia morar na casa do patrão, e aí a primeira lei é de 74. 74 foi ontem. 74 foi ontem. Era o governo General Geisel. Quer dizer, você imagina, era durante uma outra ditadura brasileira, a ditadura militar, né? É muito recente a legislação. Agora vamos ver o seguinte: alguém pensa ou alguém é contra os empregados domésticos terem férias? Dá para imaginar hoje, em 2013, que empregado doméstico não tivesse férias, trabalhasse 12 anos? Dá para imaginar que o empregado doméstico não tivesse 13º salário, que todos os assalariados têm no Brasil, né? Sendo que há empresas que pagam o 14º salário, que no setor privado às vezes você tem bônus, você participa do capital da sua empresa. Todo mundo já absorveu, a sociedade brasileira, do Oiapoque ao Chuí, absorveu que o empregado doméstico tenha direito a férias, tenha carteira assinada, tenha direito ao 13º e tenha, principalmente, uma pensão. Quer dizer, que a gente deposite o empregado e o empregador para que ele tenha uma aposentadoria, porque ele não pode trabalhar até morrer, quando chega numa determinada idade, porque é um trabalho, né? O que ele tem para vender é sua força de trabalho, como em todas as outras categorias profissionais. Então, passou-se a ter aposentadoria. Agora, há uma nova legislação que já vem sendo estudada e analisada há algum tempo e que, felizmente, o governo atual, o governo Dilma, está implementando e regulando, e um dos aspectos foi regulamentado hoje. E a sociedade tem que se adaptar. É claro que é difícil, você vai ter o Brasil conseguiu, o Brasil é tão pobre, tão injusto, que o Brasil conseguiu no século XX, no século XXI, que a mão de obra do empregado doméstico fosse muito barata. Então, como o empregado doméstico ganha pouco em comparação com outras categorias, a classe média pode usar o serviço doméstico. Nos países mais avançados, de economias mais avançadas, o serviço doméstico só é utilizado pelos ricos. A classe média usa aparelhos, lava sua roupa, não passa sua roupa, seca, cozinha, compra comida quase pronta. E as crianças onde ficam? Na creche, ou com a mulher do porteiro do edifício, ou com os avós, como na Suécia e na Noruega, que depois de aposentados cuidam das crianças. As escolas são tempo integral. Quando você vai passear, você paga uma babá, né, que nos Estados Unidos chama babysitter, que na França chama
a gardiena, a Nunu e tal, que vai tomar conta da criança para você ir ao cinema, para você ir ao teatro e tal. E é assim que os setores médios da sociedade vivem, porque eles não podem pagar pelo serviço doméstico. Mas no Brasil, a classe média pode pagar porque o salário era barato. Agora se está regulando um pouco isso. Já se regulou que o empregado doméstico não pode ganhar menos do salário mínimo, porque ganhava menos do salário mínimo. Agora vai se regular a jornada do trabalho. Isso é um marco de civilidade, né? O Brasil se civiliza com isso. O empregado doméstico não deve trabalhar mais de 8 horas. Será que alguém que acha que o empregado doméstico pode trabalhar 15 horas, 10? Seja ele babá, cozinheiro, cuidador dos idosos, seja qual for, ele não deve trabalhar mais de 8 horas. Se ele trabalhar mais de 8 horas, ele deve receber hora extra. Será que o empregado doméstico deve ter o repouso semanal remunerado como os outros empregados? Quer dizer, ter folga no sábado e domingo? Né? Agora, claro, para quem tem, como a maior parte, nós todos temos, da classe média temos empregados domésticos, a classe pobre não tem empregado doméstico, não poderia. Né? Já não tinha. Já não tinha. E também tem problema de onde deixar os filhos. Né? Por isso é tão importante ter creche, é tão importante a educação, ter colégios de tempo integral, pelo menos 6 horas de colégio, 8 horas de colégio. Né? Isso é uma das coisas pelas quais a gente luta mais. É creche, é colégio para a educação e para os pais poderem trabalhar. Então, nós estamos num período de adaptação, não pode haver excessos. Eu acho que se tem que dialogar com as duas partes, com o empregador, porque a maior parte dos empregadores, das domésticas, dos cuidadores, são pessoas de classe média, não são ricos, não são empresas, não são pequenos empresários que vão ter para pagar, que vão ter que se adaptar a isso. E daqui a 10 anos, eu tenho certeza, Zé Augusto, que nós estamos comentando, acredita que no Brasil o empregado doméstico não tinha horário, podia trabalhar não sei quanto tempo, como nós hoje pensamos, até 74 não tinham férias, isto é inimaginável. A economia e a sociedade vão se encontrar, vão se adaptar, e ainda bem que o governo brasileiro interveio, porque o governo existe para isso. Nós precisamos de governo para nos organizar, é a única maneira que o ser humano descobriu para ele poder viver melhor. É ele elegendo determinadas figuras que vão fazer leis, que vão discutir, que vão tentar melhorar a nossa vida em sociedade. Bom, vamos ter que fazer mais um intervalo. Eu já lhe deixaria a próxima pergunta. Você mostrou a progressão desse debate e dessas realizações no Brasil. Daí a importância, por exemplo, dos 70 anos da CLT. A pergunta que fica é a seguinte: se não tivesse havido Revolução de 30, se não tivesse havido aquela legislação trabalhista lá de trás, se não tivesse havido CLT, o Brasil poderia ter tido um presidente como... Já houve um tempo que a mulher não podia sair na rua sozinha, não podia votar, não podia trabalhar fora de casa, e a mulher soube superar tudo isso. Agora chegou sua hora de vencer mais uma barreira: o medo de falar da violência que você sofre. Ligue 180, Central de Atendimento à Mulher. A gente ouve, orienta e te apoia. Uma vida sem violência é um direito de todas as mulheres. Brasil, um país de todos e de todas. Este é o programa Debate Brasil, produzido pela AEPET, Associação dos Engenheiros da Petrobras, e transmitido para todo o país por uma rede de TVs comunitárias e outros canais de televisão. Nós estamos conversando hoje com a professora Rosa Maria Barbosa de Araújo, autora de O Batismo do Trabalho, a experiência de Lindolfo Collor, um livro hoje clássico sobre o direito trabalhista brasileiro. Estamos conversando a respeito dos 70 anos, neste mês de maio, da promulgação, da consolidação das leis do trabalho. A pergunta, nos blocos anteriores, a professora Rosa Maria mostrou a progressão dessas conquistas, sobretudo de 1930 para cá, com um ponto alto, 43, que foi
a consolidação, e depois ela mostrou qual era a situação dos empregados domésticos, né, agora beneficiados por uma emenda constitucional votada no Congresso por unanimidade. Tem muita reclamação em cartas de leitores, nos jornais e tal, mas o Congresso votou por unanimidade. A pergunta que ficou é que se não tivesse havido essas coisas lá de trás, a legislação trabalhista de 1930, a CLT, essa coisa toda, se teria sido possível o Brasil ter um presidente como Lula. Zé Augusto, é uma pergunta difícil, porque o historiador não pode nunca pensar como teria sido a história se ela não tivesse sido como ela foi. Porque aí não é ciência social, a gente estaria especulando, né? Eu não posso dizer como teria sido a trajetória do Brasil, a história do Brasil. Eu sei como foi a história do Brasil. E a história do Brasil se desenvolveu de uma tal forma que nós, com a crise do governo João Goulart, tivemos instituída uma ditadura militar, que foi um atraso para o Brasil, é um período de exceção em que nós saímos do Estado de direito, né? Então, durante quase 25 anos, nós tivemos uma ditadura em que nós não tínhamos representantes, partidos políticos, Congresso, em que se perseguiu os opositores, se torturou, se matou. Então, é um período obscuro da história do Brasil, a ditadura militar. Claro que a economia brasileira avançou, que a economia, a sociedade, a cultura, porque isso faz parte do percurso da história. Felizmente, nós saímos da ditadura e voltamos ao Estado de Direito e nele estamos. Para falar a verdade, não faz tanto tempo assim, né? Que nós estamos no Estado de Direito, podendo eleger... Nossa Constituição atual faz este ano 25 anos apenas. É verdade, é verdade. Então, para a história, é um período curto. Nesse período, nós pudemos escolher nossos representantes. Mesmo que a gente reclame da classe política, da Assembleia Legislativa, da Câmara de Vereadores, da Câmara dos Deputados, do Senado, mas é muito melhor ter, porque nós temos alguns representantes valorosos, sérios, trabalhadores, que nos representam e que eles lutam pelos direitos do Brasil. E o chefe da nação não é quem ganhou uma revolução, quem deu uma quartelada. O chefe da nação é um presidente eleito, que mostra sua plataforma de campanha e tal. Tivemos alguns deles, né, lamentavelmente no início tivemos a morte do Tancredo Neves, e depois passamos a ter os presidentes que nós escolhemos, que o povo brasileiro escolheu. Tivemos, nos últimos anos, governos muito bons, em que o Brasil avançou muito. O governo Fernando Henrique, que teve 2 mandatos presidenciais, em que o avanço é notório na economia e do lado social, e depois o governo Lula. O Lula tinha se candidatado várias vezes e perdeu, até que venceu um trabalhador, um operário, e que fez um governo tão bom, um governo de tantos avanços, que foi reeleito e fez sua sucessora, pela primeira vez uma mulher. Quer dizer, se avançou, ele não começou do zero, ele começou de tudo que foi feito, mas fez um governo muito sólido, de grande avanço para o Brasil. Se fala hoje a gente vê que a injustiça diminuiu um pouco, né? Se fala da nova... Como é que você tem direito a ao consumo de alguns bens e serviços que eram inimagináveis e que fazem parte do mundo moderno. Você ter direito à internet, ao telefone, você ter direito a férias, né? O trabalhador poder tirar férias com a sua família para uma praia, você ter direito à cultura, né? Você hoje tem o Vale Cultura no governo da presidente Dilma. Então, eu não sei te dizer, se não fosse Vargas e a CLT, se nós teríamos, mas eu estou muito satisfeita de ter pela primeira vez uma presidente mulher, porque a mulher brasileira está integrada na sociedade, devia se fazer representar, e temos tido um governo
do presidente Lula, e que eu acho que o Brasil só avançou, e eu acho que nós vamos poder deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, um Brasil melhor. Bom, a propósito da sua referência ao fato de termos pela primeira vez uma presidente mulher ou uma presidenta, nesse ano se completam 80 anos da primeira eleição com voto feminino, que foi em 1933, realização também da Revolução de 1930. Como é que você analisaria hoje essa conquista do voto feminino? A conquista do voto feminino é vital para o desenvolvimento de uma nação, né? Quer dizer, todos os cidadãos são iguais. Então, os cidadãos são os homens e as mulheres, só há duas categorias, homem e mulher. Eles não podiam ser tratados de forma diferente. Então, a mulher tem que se fazer representar. Eu me lembro que as feministas da minha juventude tinham por bandeira, as feministas brasileiras também, diferentes, mas não desiguais. Quer dizer, nós somos diferentes porque nós temos filhos, nós engravidamos, temos filhos, nós amamentamos, mas nisso nós somos diferentes, biologicamente, mas não somos desiguais, né? Nós trabalhamos, nós produzimos, nós consumimos. Então é claro que nós temos que eleger nossos representantes, que nós temos que participar da sociedade. O fruto do nosso trabalho tem que ter o mesmo valor do mercado, e nós temos que ter os mesmos direitos e os mesmos deveres, naturalmente. A mulher, hoje em dia, está inserida na sociedade brasileira de uma forma muito mais justa e mais digna. Bom, a recusa do voto feminino no Brasil até 1930, até a Revolução de 30, se baseava em preconceitos. Mesmo parlamentares progressistas, até parlamentares de esquerda, né, eram contra o voto feminino sob a alegação de que a mulher votante obedeceria ou ao marido ou ao vigário da paróquia. Bom, a própria França, quer dizer, o país mais civilizado do mundo, só concedeu o direito de voto à mulher em 1945, muito depois do Brasil. Essa questão do preconceito parece tão clara na questão das domésticas, é o mesmo fenômeno? É da mesma natureza, né? Porque a questão do preconceito vem, quer dizer, essa ideia de que tinha um ditado na República Velha, quer dizer, a mulher só sai de casa 3 vezes, para o batismo, para o casamento e para o enterro dela mesma, porque ela ficava dentro de casa, dominada pelo marido ou na igreja e tal, mas isso a mulher dos setores altos, porque a mulher do povo, ela sempre saiu de casa, porque ela sempre trabalhou o tempo todo, porque senão ela não sobrevivia. Quantas mulheres não tinham marido, não tinham um homem que o sustentasse durante esse tempo todo? Então, a questão da representação, de você poder votar, depende da emancipação, da liberdade da mulher. Se a mulher está emancipada, tem direitos, tem liberdade, é claro que ela vai votar de acordo com a sua consciência, ela não vai votar de acordo com o marido, ou com o padre, ou com o pastor, de jeito algum. Então, claro que há um preconceito, mas eu acho que a questão é da mesma natureza. O preconceito contra o empregado doméstico diminui naturalmente, as pessoas não são mais tão obtusas, né? Mas existe um ranço. Se dizia também que o Brasil não era um país racista, era um país classista, que ele tinha mais preconceito de classe contra os pobres do que contra as raças. E nós vemos que isso não é verdade. O Brasil é um país racista e é um país classista, dentro de algumas limitações. Quer dizer, ele não tem problemas a grande parte da sociedade, de ter contato físico entre raças diferentes. Você pode beijar, abraçar outras raças, o negro, o japonês, o índio, tal e tal. Mas há preconceito. Há preconceito de raça, sim, não há a menor dúvida. E preconceito de classe também. E o preconceito de classe aparece muito nas empregadas domésticas, que, por exemplo, não podem entrar pela porta social no edifício arrumadas para sair. Quer dizer, elas não deveriam entrar pela porta social quando elas estão trabalhando, quando elas estão como empregadas. Agora, quando elas vão
sair, vão para casa arrumar, por que elas vão entrar pela porta de serviço se elas não estão trabalhando? Se as nossas visitas entram pela porta social? Isso era só um exemplo, né? Um exemplo dos preconceitos. Mas, quer dizer, o Brasil passou da escravidão para uma semi-servidão, para a emancipação, para um direito do trabalho. Isso tudo são questões que a sociedade tem que se adaptar. Eu acho que é um pouco diferente, graças a Deus, hoje em dia, apesar da natureza do preconceito ser semelhante, porque é muito uma questão econômica. Eu vejo as pessoas discutindo no jornal, nas rádios, nas televisões, no ambiente de trabalho, no seu prédio, no botequim, na praia. Como é que eu vou pagar? Eu não vou mais ter poder empregado. E aí eu não vou mais poder ter empregada. E como é que eu vou viver? Será que se eu comprar uma máquina de lavar roupa resolve? O que muito se fala é onde vão ficar as crianças. Pelo seguinte, você não tem creche suficiente, você não tem escolas em tempo integral. É uma questão também muito econômica e que o Estado tem que participar, porque os salários no Brasil ainda são baixos, de muitas categorias. O assalariado ganha pouco. Então, um casal assalariado, como é que ele vai pagar a escola? A escola tem que ser pública. Como é que ele vai pagar a creche? Como é que ele... Isso tudo, então, é muito... Eu não sou de determinismo econômico, mas acho que é uma questão econômica e social. Com esses avanços até agora verificados, dá para prever quais serão os próximos avanços? Aí já não é história, futurologia, mas quais serão os avanços? Nós precisamos de muitos avanços, né? A gente pensa sempre, como o Brasil é pobre, no lado de saúde e educação, né? Que nós já comentamos bastante. Não falamos de saúde, mas falamos de educação. Você dar educação para todos, oferecer oportunidade de educação para todos, você não ligar o trabalho à universidade e sim ligar à educação. Quer dizer, quantas ocupações existem de nível médio? Você não precisa de um diploma para ter ocupação, mas você precisa de uma formação técnica, de uma formação e ser educado. Instruído, ter aprendido bem, estar em bons colégios. Então, eu acho que nós temos que avançar muito no aspecto da educação. E temos que avançar na saúde, porque o Brasil ainda tem uma taxa de mortalidade infantil que se reduz, mas nós não podemos deixar nossas crianças morrerem, nós não podemos deixar nossos velhos sem uma velhice digna, nós não podemos ficar sem hospitais. Então, desse lado social, nós temos que avançar. Junto com a economia brasileira não cresce tanto quanto nós gostaríamos, mas cresce. Ela tem crescido, a gente vê que ela tem crescido. Ela precisa crescer e ser distribuída de uma maneira a mais igualitária possível dentro das condições do nosso grande país. Bom, quando se fala nesses avanços, sempre há reações sob a alegação de que isso constitui um custo Brasil que trava o desenvolvimento. Existe, de fato, esse custo Brasil? Olha, em tudo há custos e benefícios, mas não nem o ministro Delfim Neto fala mais isso. Ele que durante o governo militar falava, é preciso primeiro crescer o bolo para depois dividir o bolo. Agora, os pronunciamentos do Dr. Delfim sobre a legislação da doméstica são maravilhosos. É de um homem avançado, né, um progressista. Então, é claro que não há formas econômicas que ficam dentro de modelos estanques, porque a economia não é uma ciência absolutamente exata. Ela tem um lado de ciência social, isso é muito adaptável e vai dependendo do desenvolvimento. Em sentido contrário, no sentido contrário ao dos preconceitos, essa legislação social que culmina agora com a emenda constitucional dos empregados domésticos, ajudou o Brasil a se desenvolver? A legislação social? Sem dúvida. Se você não tivesse a legislação social, você teria mais injustiça, mais disparidades. E menos mercado interno. Certamente. Eu acho que a legislação social foi ajustando as necessidades de mercado, as necessidades
sociais às necessidades econômicas. É muito importante. Uma das políticas recentes do governo, que vem do governo Lula, é o aumento em termos reais do salário mínimo. Sempre o salário mínimo aumentar acima da inflação. Isso provoca protestos. O salário mínimo vem lá, vem em 1940, anterior até a CLT. Que papel você atribui hoje ao salário mínimo e ao seu reajuste acima da inflação? Isso realmente foi uma medida fundamental. Quer dizer, se os salários no Brasil são baixos em comparação com países mais avançados, de economias mais avançadas, se o salário mínimo continuasse no nível que ele estava, ele impedia a sobrevivência. É claro, foi um ajuste da economia e um ajuste necessário, mandatório, para você poder caminhar por uma maior igualdade. Não é uma sociedade igualitária, mas é uma sociedade em que você tem menos distorções. E a base vem do salário mínimo, né? É o piso salarial. Então, se você não aumenta esse piso salarial, você não consegue ter... Não podia ser só através dessas medidas sociais que os últimos governos têm implementado, Bolsa Família, Bolsa, mas você não pode usar, você tem que atacar por todos os lados. E uma das formas vitais é o piso salarial, era o aumento do salário mínimo. O nosso tempo, infelizmente, está chegando ao fim, mas nós temos ainda 2 minutos, cuja utilização eu deixaria a seu critério. Eu quero agradecer muito o convite, fico muito contente de conversar com você, que é um jornalista tão culto, tão comprometido, um escritor, escritor do livro sobre Getúlio Vargas, do livro sobre Tancredo Neves. Quer dizer, eu como historiadora fico muito contente de ter jornalistas assim e dessa oportunidade da gente lembrar que a criação do Ministério do Trabalho foi muito importante, lembrar a legislação trabalhista, porque não há nada melhor do que a gente ter orgulho do país da gente, né? E eu tenho um lado que eu vou te confessar, muito patriota. Então eu sou muito patriota e não só nacionalista, e tenho muito orgulho de ser brasileira, além do orgulho de ser carioca. Obrigado. Esse foi o programa Debate Brasil.